Bem, ainda sem acordo, a entrega do relatório final da nova regra fiscal é adiada na Câmara. A expectativa era de que o texto, limitando as despesas ao crescimento do PIB, fosse apresentado hoje ainda. Ontem o governo se reuniu com partidos da base aliada e se comprometeu a liberar emendas e negociar cargos. Moeda de troca. Mais informações ao vivo de Brasília com João Pedro Melo. Bom dia para você, João. Sem som, ou aqui ou lá. Tem algum botão aí precisando ser apertado. A ver. Tentativa número 2. Tá conosco, João? Sem som, só a imagem do João Pedro Melo. Vamos tentar restabelecer o contato lá com Brasília, porque aí o João vai trazer esse assunto. A gente está já há alguns dias, semanas, né, aguardando quando de fato haverá aí a avaliação por parte do Congresso Nacional desse texto tão aguardado pelo governo federal para conseguir seguir em frente com outros projetos, outras propostas e tal, mas está difícil, parece, de garantir que de fato o texto passe, inclusive quando você considera a base aliada do próprio governo, depois daquela derrota que meteu um sustinho no governo federal, derrota incluindo aí partidos da base aliada recentemente relacionada ao marco do saneamento. Pronto, João Pedro, acho que agora a gente te ouve. Bom dia. Oi, Sheila, bom dia pra você. Acho que agora sim, né? A gente tá conseguindo se ouvir direitinho aqui. O problema foi o DJ, viu, que não abriu aqui o microfone. Isso acontece. Fala o que você fala de mim. Fala o que você fala de mim. A Sheila DJ é louca. Em vez do Alok. Eu tô no mesmo caminho, então. Dedinhos nervosos. nervosos. Mas olha só, gente. Pra gente falar um pouquinho sobre essa questão da nova regra fiscal, a gente tem acompanhado ao longo desses últimos meses, né, essa questão. Mas olha, esse texto, ele tinha a expectativa de ser entregue hoje, mas vai ficar mesmo para a semana que vem. Isso porque o governo não conseguiu, de fato, fechar um acordo com relação à votação dessa matéria. É uma matéria que vai substituir o teto de gastos, tem um impacto fiscal, então é uma matéria um tanto quanto delicada para ser votada na Câmara dos Deputados. O que essa proposta prevê? A redução da dívida pública, limitando as despesas ao crescimento do produto interno bruto. Então, a expectativa é de que ela seja apresentada na semana que vem, rapidamente discutida e já votada na semana que vem. Isso foi, inclusive, um pedido do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Só que, claro, a gente sabe que agora o planejamento é esse, semana que vem já pode não ser mais. Então tudo isso depende da reunião de líderes partidários com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. O relator do texto, que é o deputado Cláudio Cajado, falou com a gente sobre a questão da redução da taxa básica de juros e disse que, após a aprovação desse novo marco fiscal, essa taxa pode cair de 13,75% para menos de 10%. E a gente vai ouvir ele agora. Nós precisamos dos votos de todos os parlamentares para aprovarmos esse projeto, que é o mais importante projeto que a Câmara dos Deputados votará nesse ano. Então a gente tem que ter um ponto de equilíbrio que não seja tanto para um extremo quanto para o outro. Pois é, e o que esse texto também pode incluir? O retorno dos bloqueios obrigatórios das despesas do governo, mas sem a previsão daquele crime de responsabilidade caso essas metas fiscais não sejam alcançadas. Então, essa é a principal mudança desse texto, né? No caso, o presidente da República só vai precisar enviar uma mensagem dizendo, olha, descumpri por esse tal motivo e no ano que vem a gente vai cumprir, então, essa regra fiscal. Bom, a gente tem uma outra questão também. Ontem, os articuladores políticos do governo precisaram entrar em ação ali para conversar com os parlamentares do Congresso e desarmar uma espécie de bomba fiscal de quase 20 bilhões de reais. Isso dentro daquela medida provisória do Bolsa Família. Uma emenda que foi proposta pelo senador Alessandro Vieira, aquele que propôs também o PL das fake news, buscava permitir o seguinte, que famílias acumulassem o recebimento do Bolsa Família com o BPC, benefício de prestação continuada. Só que para aprovação, essa questão teria um custo gigantesco para as contas públicas. E aí, o Executivo, claro, precisou agir e concordar o seguinte, com autorização para que esse tema seja regulamentado no futuro. E isso, na prática, faz o quê? Adia o impacto fiscal. E o Congresso avisou que vai cobrar já essa implementação. O governo está com problemas na base aliada, isso não é de hoje. A gente já vem falando disso há algum tempo e está, claro, preocupado de sofrer derrotas nos temas que são considerados cruciais. A gente tem o PL das fake news, que não foi analisado
finalizado, tem agora esse relatório da nova meta fiscal. Então, tudo isso o governo precisou jogar para não conseguir ou para não atingir aqueles 20 bilhões que a gente falou agora há pouquinho. Bom, para tentar resolver essa questão da base aliada, o que aconteceu ontem? O ministro das Relações Institucionais, o Alexandre Padilha, se reuniu com as bancadas do PSD de dado e PSB de bola para discutir a articulação com o Congresso Nacional. E aí está cobrando principalmente um engajamento maior nas pautas do Palácio do Planalto, uma votação conjunta com o governo. Outras reuniões ou reuniões com outros partidos da base aliada também devem acontecer nos próximos dias, mas ainda sem data definida. O que a gente deixa claro aqui é que nos bastidores, parlamentares que participaram aí dessas reuniões disseram que as duas legendas reforçaram que estão com o governo para o que der e vier e que vão votar aí com as pautas de interesse do Executivo. Só que aí o Palácio do Planalto também não é bobo, né? Acabou dando aquela ideia de toma lá da cá, ou seja, vai liberar emendas para conseguir que esses deputados de fato votem com o interesse aí do governo federal. Valeu, João Pedro. Obrigada, bom trabalho aí em Brasília.